bem-vindos a mais um vídeo do canal Servos do Altíssimo. O meu nome é Luiz e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema importante, o porquê todo cristão deve ser como uma criança, de acordo com os ensinamentos de Jesus na Bíblia. Então, vamos lá. Então, pessoal, agora eu vou explicar para vocês o porquê de todo cristão ter que ser como uma criança, ok? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, se nós abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, dos versículos 1 ao 4, nós vamos encontrar o seguinte texto: quem é o maior no reino dos céus? Então, vamos lá. Naquela hora, os discípulos chegaram a Jesus perguntando: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o colocou entre eles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. Então, basicamente, os discípulos chegaram em Jesus e perguntaram para ele: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Então, Jesus trouxe um menino que estava ali perto e colocou entre eles e disse que nós devemos nos converter e nós também devemos ser como meninos, ou seja, como crianças. Então, pessoal, a partir daí a gente consegue perceber que Deus ele tem um carinho especial pelas crianças, tanto que no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos do 13 ao 15, a gente pode perceber isso também. Veja só. Então, lhe trouxeram alguns meninos para que lhes impusesse as mãos e orasse, e os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai vir os meninos, e não os impeçais de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. E depois de lhes impor a mão, partiu dali. Então, pessoal, Jesus ele pregava para muita gente. Só que quando as crianças tentavam chegar perto, os discípulos não deixavam, repreendiam elas. Mas então, o que Jesus fez? Jesus, ele disse para os discípulos deixarem as crianças irem até ele, porque delas é o reino dos céus. Mas o porquê disso? Por que nós devemos ser como elas? Porque as crianças são puras de coração, entende? Ser como criança não quer dizer que a gente vai ser infantil, tipo, sair brincando, pulando, né? Como as crianças fazem. Não, isso quer dizer que a gente deve ter a mesma essência de uma criança. A criança, pessoal, ela é pura de coração, ela é obediente. Se os pais disserem: meu filho, não toque na tomada, o que a criança vai fazer? Ela não vai tocar na tomada. E se ela tocar na tomada, ela vai acabar se machucando. A mesma coisa que acontece com a gente, entende? Deus, ele ensina a gente, ele dá seus mandamentos. Mas a partir do momento que a gente acaba fazendo algo de errado, a gente se perde, a gente se machuca, entende? Então, ser como a criança, primeiro, é a pureza, tá? E segundo, a obediência, porque as crianças obedecem ao seu pai e sua mãe, assim como nós, cristãos, devemos obedecer a Deus, entende? Então, este é um exemplo fácil de se entender. Mas então, pessoal, muitas pessoas vão pensar o seguinte: como eu terei a essência de uma criança e a pureza de uma criança se durante a minha vida eu aprendi muita coisa errada? Aprendi sobre o pecado, aprendi sobre bebida, aprendi sobre tudo que é ruim. E a resposta, ela é simples: a conversão. A partir do momento que você se converte e começa a seguir os caminhos de Cristo verdadeiramente, aos poucos o Espírito Santo vai tornando você um ser puro. Entende? Você vai está lutando contra os pecados.
você vai estar enfrentando sua natureza pecaminosa e colocando Deus no seu coração, no lugar das coisas desse mundo, das malícias, bebedeiras. Você vai se tornando puro, entende? Você vai parar de ter pensamentos ruins. É claro, né, que às vezes pensamentos ruins vêm, mas não tão intensamente quanto antes, entende? Você vai estar repreendendo, você vai estar lutando, você vai estar deixando pra lá, porque você é uma nova criatura, entende? Quando você luta, aos poucos você vai mudando. Não é da noite pro dia, é claro, mas depois de um tempo você percebe a diferença. Esses são os benefícios de seguir a Cristo. Além de você se tornar uma nova criatura, você tem a grande recompensa, que é o céu. E a própria Bíblia diz que para entrar no reino dos céus é necessário exercer a santidade. E exercer a santidade é ser puro, como uma criança. Então tudo se encaixa, entendeu? Tudo se encaixa. Então, pessoal, este foi o vídeo, tá? Espero que tenha servido de lição pra vocês. Bom, eu peço desculpas pelos barulhos de fundo, até porque eu não tenho um estúdio de gravação, fica difícil, né? Então, é normal que nos vídeos vocês escutem sons de fundo, sons de construção, pessoas passando na rua, né? Mas, tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.